Às vezes é como você pega, eu tenho um sobrinho de 13 anos. Você conversa com um adolescente, o seu português com ele às vezes é um pouco diferente. Sim. Porque eles já estão modernizados, uma outra parte, eles têm. E o português, por mais que a gente saiba, a gente aprende, muda. E o inglês é realmente mantendo a prática e desenvolvendo. Essa questão até de sotaque, né? Porque, por exemplo, você ficou 3 anos na Austrália e você não teve contato com o inglês antes disso, né? Como você disse, aprendeu muito lá. Aí imagine só você agora voltar pra cá e não tem tanta referência do inglês australiano no Brasil, né? A nossa referência é totalmente voltada pro americano. Sim, Então isso daí também já gera um impacto muito grande. exato. Mas desde desde 2019, você não teve mais contato com o inglês, não estudou mais inglês, não fez nada pra manter o nível. Não estudei, mas eu cheguei a ir para o exterior ano passado. Né? Eu fiz alguns países, Espanha, Portugal. O ano passado eu fiz Irlanda, Amsterdã, Paris. Então, mais incrível, eu falei mais inglês em Portugal do que todos os outros. É mesmo? Caramba! O ano passado eu falei mais inglês em Portugal, porque como tem muita gente migrando para Portugal, não é só brasileiro, tem pessoas também de outras nacionalidades, elas não falam português. Então, dependendo no bairro que você tiver, que você for jantar, alguma coisa do tipo, você vai ter que falar inglês. Quando eu fui pra lá agora, no ano passado, eu fiquei no bairro indiano. Sim. Meu, parecia que eu tava na Índia. Era muita gente. Muita gente. Você foi pra onde? Eu fiquei em Lisboa, mas eu fiquei próximo do Bairro Alto, se eu não me engano. Eu lembro que eu fiquei em um chamado Ramon, que era numa marisqueria super famosa que tinha lá. Você sabe qual que é? Ramon, sei lá, eu não lembro. Mas eu não lembro, era perto perto do centro. Sei que era Sim. perto do centro, dava pra ir andando. Mas era um bairro totalmente indiano. Eu falei, meu, eu vim pra Portugal. Exato, porque assim, na Espanha eles são um pouco preconceituosos com o inglês, dependendo de onde você vai na Espanha. Claro, se for as mais famosas, os locais, eles são acostumados. Mas, por exemplo, eu fui em Valência desse ano, que é um local muito pequeno. Então, eles não vão falar inglês com você. Lá é espanhol, dependendo do que for. Em Paris, por mais que todo mundo fale, você tem que aprender algumas palavras, mas todo mundo lá praticamente fala inglês. Mas que eles não gostem de falar, eles falam. Então, você usa bastante nessa base. Agora, eu passei ano novo na Colômbia, aí eu fiz Bogotá, San Andrés e Cartagena. Cartagena, cada um pronuncia lá de um jeito. E lá eu utilizei praticamente só o inglês, Olha porque que o top, espanhol hein? deles é muito arrastado. Então eu falei, não, eu não vou tentar porque é melhor do que eu me confundir, pedir coisa errada. Eles falam inglês, dependendo do local e do comércio, e aí é bem legal que tem essa base. Mas o bom é que assim, pelo menos hoje você tem a segurança de falar inglês e não passar perrengue. Se você Sim. precisar ir tipo, no aeroporto, no restaurante, você se vira tranquilamente bem. Totalmente. Ótimo. Porque eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, ó, cada pessoa tem um seu objetivo com o inglês. Então, trabalhe para você alcançar esse seu objetivo. Você não Sim. precisa... Tem gente que fala assim, não, eu quero falar igual um americano. Aliás, tem um americano que eu sigo ele no Instagram, que ele quer falar igual um brasileiro. Só que, meu, é mau trabalho. Ele pega, por exemplo, um vídeo no YouTube, aí ele tem um programa onde ele pega o áudio, corta, aí ele vai pronunciando até a pronúncia ficar parecida com a do brasileiro. Surreal. Nossa, é um trampo muito grande. Então, assim, isso desmotiva a maior parte das pessoas. Ele é uma pessoa específica que faz isso. Eu falo, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero só viajar e não passar perrengue. Show. É mais fácil ainda, porque esse nível de inglês não precisa ser absurdo. Sim. Eu lembro até, quando eu trabalhava no aeroporto, eu vi um funcionário da Delta falando inglês. Na época eu não falava inglês, eu falei, caraca, olha só que da hora o cara falando inglês. E aí, eu falei, cara, como é que eu faço pra trabalhar na Delta? Ele falou, primeiro você tem que falar inglês. Ele falou, não precisa ser fluente, meu inglês é intermediário. Na época, quando você não sabe nada, qualquer um que sabe pouco, pra você sabe muito. sim. Hoje, eu lembrando dele falando, eu falo, poxa, realmente o inglês dele era intermediário. Ele falava ali, capengando às vezes, mas ele se comunicava Sim. porque ele se propôs a se comunicar e ponto. Sim. Então, eu acho que esse tem que ser o foco das pessoas também, quando elas vão aprender de inglês. Exato. E uma coisa muito louca, até quando eu residia, ou dependendo, se eu estivesse num grupo igual, eu namorei australiano, namorei libanês, né? Namoro assim, né? A gente fala que a gente fala peguete. Peguete. É o date. Date, independente, date. você ficou com a pessoa um dia, parece que já tá namorando. Daqui 3 semanas a pessoa some e tá tudo normal, não precisou terminar. E segue o alguma baile. coisa. Mas assim, eu ia no meio de amigos e eu falava, não, eu sou brasileiro tal, mas eu ia falando o meu inglês como era. Eles prestavam atenção, se esforçavam para entender.
dependendo, e davam essa abertura. Então isso me dava aquela confiança na língua de trazer o que eu estava pensando. E já se tinha grupo de brasileiros junto com um ou outro, as pessoas parecem que estavam olhando para mim, o brasileiro, para ver se eu ia falar errado. Exato. Isso é um fato. A gente conversou isso ontem, né? Sim. Sério. Que não sei qual que é o síndrome do brasileiro, que ele quer sempre corrigir. E, cara, isso é muito chato. Você acaba com o clima, então você tá conversando alguma coisa, mas só a sua mensagem foi passada. Obviamente, se você for pedir um Black Coke, aí é diferente, né? Agora, se você for pedir o cara te explicar que é Coke, não é? Pra te corrigir, até que vai. Mas eu mesmo não gostava de falar com o brasileiro, porque, mano, toda hora vinha corrigindo. Ou a zoeira, porque eu morei com um australiano 1 ano, e então eu falava da forma que eles falavam. Então a gente puxava a língua, I thought, I think, e todo mundo ficava me zoando. Então eu falava errado nos grupos de brasileiros. Na verdade, eu nem gostava de conversar. Só quando tinha um gringo ou mais assim que a gente conversava. Eu não gostava de conversar com o brasileiro por causa desse negócio aí. Tanto da zoeira e por ficar corrigindo. Exatamente. E os gringos não corrigem. Não. Estão nem aí. Não. É claro, se você vai fazer uma universidade, você precisa ter um inglês acadêmico. Se você vai trabalhar em determinada empresa, você precisa falar melhor. Isso tem essa base que tem a necessidade. Mas o restante é muito dessa forma como que você vai desenvolver e você vai arriscar e vai falar. Igual em Paris eu encontrei uma amiga minha e ela sempre também estudou inglês só aqui no Brasil. Mas aí começa, aí para exatamente que fala, não estou desenvolvendo, não estou utilizando, aí regressa. Depois volta de novo quando vai fazer uma viagem e tal. E aí ela veio com aquela bela bagagem. Se tem alguém do lado que fala inglês, deixa eu falar, deixa eu fazer meu check-in, deixa eu pedir. Eu colocava ela na frente, assim, da pessoa, né, do concierge, da pessoa que tá atendendo, você vai fazer tudo. Se precisar da emergência, eu vou. Ela falava palavras muito mais corretas do que eu, porque ela estudou muito tempo. Então ela sabia formar frase, ela sabia utilizar. Só que assim, é o medo, é aquela base que não utiliza. Só como estudou, eu sabia falar certinho. Eu não, eu vou falando pela minha mente, dependendo. Claro, hoje eu fiz um curso, eu tenho Cambridge FC, eu tenho reuniões com market managers que vêm no Brasil e eles não falam português ou espanhol, eles vão falar com a gente realmente em inglês, então utiliza de uma forma ou outra, mas utilizava mais ou menos dessa base. E aí é muito, segue o corretinho, né? Era até bonito de ver, eu olhei pra ela e falei, cara, agora só você vai falar.